Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai para a nossa aula 2, então, da nossa oficina de Machado. É, Agora foi. O conteúdo vocês já sabem, na nossa primeira aula a gente voltou ao passado para compreendermos um pouquinho do contexto histórico e de onde a gente vai inserir Machado de Assis aqui na nossa conversa. Hoje, o nosso título da aula é de Machadinho a Machado. Por quê? Né? Vocês vão entender depois por que eu fiz esse trocadilho, né, colocando, né, o nome dele, né, de uma forma um pouquinho menor, entre aspas, mas não tem nada a ver com isso, tá? O objetivo da aula de hoje vai ser aprender a biografia de Machado, tanto quanto a gente puder, porque vocês vão ver que ela é repleta de lacunas. Apesar de ele ter tido mais de um biógrafo, a gente não tem muita informação sobre a vida dele. A gente não tem nem fotos dele, né? Da infância, do período da adolescência, então é muito complicado a gente fazer essa ligação. Na verdade, a gente tem uma colcha de retalhos e tenta juntar tudo. Mas o objetivo é compreender a relação entre o que ocorria no Brasil escravista, que a gente viu na aula passada, e os reflexos da vida do autor, na vida pessoal, na escrita, refletir os processos, né, que fizeram do Machado o maior escritor brasileiro, como é que ele conseguiu chegar a esse ponto, e fazer as correlações com os fatos históricos da época. Por isso que a aula 1 foi bastante importante. Machado de Assis, como eu falei, olha, ele tem mais de uma biografia. Uma delas é da Lúcia Miguel Pereira, a outra é do Jean-Michel Massa, e a gente tem lacunas. O pior de tudo, né? Não ter lacunas é quase que impossível, né? Você fazer uma biografia e conseguir colocar todos os fatos da vida de um autor, de uma celebridade, enfim. E aí, quando a gente tem uma autobiografia, a gente também tem outro problema, porque muitas vezes aquela pessoa vai omitir fatos da vida dela, ou então vai relatar de uma forma diferente. Então, biografias a gente tem sempre que ler com determinadas ressalvas. Por isso, eu coloco aqui alguns fatos da vida dele, baseados nessas duas biografias e alguns textos que a gente encontra. Só que pior do que ter lacuna é você ter isso aqui, controvérsia sobre os fatos. E isso acontece quando a gente relaciona a biografia do Jean-Michel Massa com a da Lúcia Miguel Pereira. Então, quando a gente lê uma biografia, eles vão narrar determinados fatos de uma maneira diferente. E aí, infelizmente, como Machado não está aqui para falar para a gente, né, o que aconteceu, a gente vai ter, por vezes, dois fatos sobre a mesma história. É aquilo que dizem, né? Tem sempre mais de um lado da mesma história, né? Vamos começar com o nascimento dele. Machado nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. 21 de junho é uma data extremamente emblemática, né, para a literatura, para o movimento abolicionista, porque no mesmo dia nasceu Machado de Assis e Luiz Gama. Só que Luiz Gama nasceu um pouquinho antes, nasceu em 1830. Ou seja, eles viveram ali na mesma época, naquele Brasil escravista, lutando pela abolição. Luiz Gama, eu já falei para vocês que é o maior advogado que a gente teve, né, brasileiro, libertou mais de 500 escravizados em tribunal, né, autodidata, estudou as leis e aplicou aquelas leis que a gente viu na aula passada para libertar essas pessoas. Ele dizia que qualquer agressão que era proferida por escravizados contra os seus senhores era, na verdade, uma legítima defesa. Então, ele tinha teses defensivas extremamente inteligentes e brilhantes. E aí eu recomendo a leitura, se vocês quiserem se aprofundar no Luiz Gama, tem um livro chamado Orfeu de Carapinha, sobre ele, extremamente bem feito, da professora Elciene, que saiu pela Unicamp, e tem também o livro da professora Lígia Fonseca também, do Gama. Fora isso, vocês podem ver também o filme, né, Doutor Gama. Obviamente, uma obra cinematográfica, ela não abrange tudo, né? Então, por isso que eu acho muito importante essas leituras complementares. Vamos falar, então, um pouquinho do Machado. Nasceu em 1839 no Morro do Livramento. Quando a gente pensa em Morro do Livramento, por vezes a gente vai pensar em construções que são feitas de fato em morros, e não era isso o caso, tá? Naquela época, a gente tinha, como vocês podem ver, a foto
está muito, muito ruim, porque é da época, né? Não está tão legível assim, mas você vê um acidente geográfico e o lugar era entre os morros, né? O Morro da Conceição e da Providência. E aí, pouco tempo depois, ali, olha, 1670 já existia, foi construída uma capela do Livramento, enfim. Pouco tempo depois, esse lugar, ele era pertencente a esse cara aqui. Deixa eu botar aqui. Bento Barroso Pereira, tá? Ele foi senador, foi brigadeiro, e ele foi extremamente importante para o Machado. Por quê? Porque ele era casado com a dona Maria José Mendonça. E aí, com a morte dele, ele morreu 2 anos antes do Machado, a dona Maria José, que possuía essa administração dessa chácara, dessa então chácara, ela pegou a família de Machado, né? Pai, mãe, Machado, para morarem ali, eles eram agregados. E essa figura do agregado era, se a gente for relacionar agora, aquela pessoa que vive de favor, né, na casa de alguém. Naquela época, eles eram de uma família muito humilde, Machado, e a dona Maria José pegou os três ali para morarem com ela naquela chácara. E quando a gente for estudar as obras do Machado, a gente vai ver que tem muito presente essa figura do agregado. Então, quando Machado escreve, por vezes, tem um quê ali de autobiografia, de vivências, como a Conceição Evaristo fala, né, de escrevivências, tem muito de Machado. Esse aqui foi o Bento Barroso Pereira, né? E aí, por que eu coloco a foto dele? Eu acho sempre importante quando a gente quando a gente estuda alguma coisa, a gente associar, né? Acho que a maioria das pessoas é muito visual. E não basta a gente falar só, né? Bento Barroso Pereira foi o cara tal. Vamos ver quem ele era, né? Ele foi um senador. E olha só o que ele fez também, né? Em 1824, teve a tentativa de instaurar a República e ele foi destacado por Dom Pedro para conter os revoltosos. Ele se deu muito bem, e aí ele acabou sendo nomeado senador. Ocupou a presidência do Senado, foi ministro de guerra, então foi um homem muito importante naquela época. Só que ele morreu 2 anos antes do Machado. Provavelmente, se ele não tivesse morrido, ele teria sido o padrinho do Machado. Mas como é que se afirma isso, né? Não tem como saber. Bom, a mulher dele, que foi Dona Maria José, ela foi, então, a madrinha do Machado. Naquela época, normalmente, convidava-se o casal para ser padrinho ou madrinha daquela criança. Possivelmente, na maioria das vezes, acontecia o seguinte: você chamava pessoas que tinham posses, né, para ser ali o padrinho e madrinha daquela criança, para tentar dar o mínimo que, por vezes, o pai e a mãe não conseguiam dar. No caso do Machado, teve a dona Maria José, e aí o genro dela, que foi o Alberto Souza, né, acabou sendo o padrinho dele. Por isso que o nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis, em homenagem ao padrinho e à madrinha. Vejam só, isso daí não aconteceu só com ele, né? Era muito comum também que você desse o nome da sua criança em homenagem ao padrinho e à madrinha. Aconteceu, por exemplo, com Lima Barreto também. E aí eu coloquei, né? Por isso que na pia batismal, nosso escritor recebeu o nome de Joaquim Maria. Essa daqui é uma das muitas caricaturas que a gente tem do Machado de Assis. Vamos falar um pouquinho da árvore genealógica dele, né? Da ancestralidade. Avós paternos: Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa. Eles foram escravizados e conseguiram a alforria. O pai, Francisco, era pintor de paredes, e a mãe, a dona Maria Leopoldina, ela era uma lavadeira que veio de Açores com a família em 1815. Eles eram pessoas humildes, só que, apesar de serem humildes, eles sabiam ler e escrever. O que a gente viu na aula passada, que era algo totalmente quase que inédito, né? Pelo censo lá de 1870, mais de 80% das pessoas não sabiam ler e escrever. Então, apesar de virem de uma condição humilde, eles sabiam ler e escrever. Eu fiquei realmente assim, espantada com isso, porque era muito difícil. Primeiro, porque eram pessoas, né, negras, né? A árvore genealógica do pai, que eu digo, né? Segundo, vindo de ex-escravizados. Então, tudo colaborava para que eles fossem, de fato, iletrados, o que não aconteceu.
Aqui eu coloquei um baobá porque eu acho que é muito emblemática nessa questão da ancestralidade, quando a gente fala de ancestralidade negra, né, as suas raízes, a importância do baobá para a cultura africana. E aí a gente fazendo uma correlação, a gente sabe, por exemplo, da árvore genealógica de Machado até os avós paternos, né, Francisco e Inácia. Nos dias atuais, quando a gente faz a árvore genealógica de muitas pessoas negras, a gente não consegue ir muito adiante naquela árvore. E isso, para mim, já é uma das formas de violência, reflexos daquela escravização que a gente teve aqui no Brasil. Eu não sei se vocês assistiram, eu assisti aquele reality do Gilberto Gil, né? Da família dele, lá em Casa com o Gil. Eu achei muito bonito ele ter colocado ali a árvore genealógica dele com fotos. E ele ter tido a possibilidade de ir, né, galgando um passinho mais acima e visto quem eram os seus ancestrais. Nem todas as pessoas negras têm essa possibilidade, por conta desses reflexos da escravização. Agora a gente vai para a infância, né? Como é que foi a infância do Machado, né? O pouco que a gente sabe do Machado, né? Bom, ele teve uma irmã quando ele tinha 2 anos. Só que ele não conviveu muito com a irmã. A irmã morreu quando ela ainda era muito nova, 4 anos de idade, 1845. Para a gente contextualizar aqui um pouquinho, em 1845 estava rolando ali a Bill Aberdeen na Inglaterra, então foi um importante fato histórico. E aqui no Brasil, a gente estava tendo algumas epidemias, epidemias de febre amarela, de varíola, de cólera, e eu coloquei aqui uma foto antiga do Porto do Rio, porque era por aqui que chegavam as doenças do exterior a bordo dos navios. Fazendo uma correlação com os dias atuais, foi o que aconteceu, por exemplo, com a Covid, né? E aí, quem foi a primeira pessoa que morreu de Covid aqui? Foi uma mulher trabalhadora negra. Então, vejam como é que a gente tem ciclos históricos se repetindo, né? Naquela época eram essas 3 doenças e hoje, né, nos tempos atuais, a gente teve, infelizmente, a Covid. Eu coloquei também aqui a questão das mulheres, né, na vida do Machado. Desde muito novo, ele foi rodeado por mulheres, né? Ele teve a mãe dele, a irmãzinha, com quem ele conviveu pouco tempo, e a dona Maria José, que foi uma madrinha muito importante para a vida dele. Elas morreram, olha, a menina com 4 anos. No mesmo ano, foi também a madrinha, né? Ele perde a madrinha. E quando ele tinha 10 anos, ele perde a mãe. Então, as 3 figuras mais próximas a ele perde quando ele é ainda muito novo. Mas calma, porque ele não vai ficar desamparado, tá? Segura aí, que vai dar tudo certo. Sobre as doenças, eu acho importante a gente falar também um pouquinho, né, porque diversos jornais começavam a noticiar o que estava acontecendo no Brasil. Essa foto aqui, da revista Ilustrada, eu acho extremamente emblemática do que acontecia lá no Brasil oitocentista. Era carnaval e febre amarela. Então, colocava-se também, obviamente, um medo ali na população, porque havia uma epidemia e você, de fato, poderia morrer daquela doença. E a doença era totalmente transmissível, né, por contato. Os artistas começaram a pintar quadros retratando a questão das doenças, e o Machado, nos romances, ele tinha personagens que tinham algum tipo de doença assim. Então, eu destaquei, por exemplo, Brás Cubas, A Mão e a Luva e Dom Casmurro, que citam essas epidemias no livro, tá? Essa charge aqui foi da Revista Ilustrada, ó, 1876. Aqui eu coloquei um dos quadros, né, de Dom Pedro II visitando os doentes de cólera no hospital no Rio de Janeiro. E aí é muito importante a gente falar que no século XIX a gente não tinha um sistema, né, público de saúde como a gente tem hoje, né? A gente tem o SUS, que é tão importante. Então, o que acontecia naquela época? As pessoas que tinham condições financeiras eram tratadas em casa, muito bem, com todo conforto, com médicos particulares. Quem não tinha isso ia para onde? Ia para santas casas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Santa Casa da Misericórdia. Quem é que custeava isso aí?
o governo. E aí, naquele tempo em que uma epidemia começou a se alastrar no Rio de Janeiro, a gente começou a abrir enfermarias temporárias, que eram os hospitais de campanha, por exemplo, que a gente teve, por exemplo, durante a Covid, né? Então, percebam como é que a questão da saúde, a questão sanitária, também já segregava as pessoas desde aquela época. Quem tinha condições ficava em casa, recebendo tratamento médico moderno que tinha na época. Quem não tinha, ficava e era tratado na Santa Casa. Vamos falar um pouquinho sobre o pai de Machado. Esse aqui não é o pai de Machado, esse daqui é uma foto do Machado, uma das poucas que a gente tem, por isso eu coloquei aqui. O pai do Machado, seu Francisco, ele se casa novamente, né? Isso acontece também muito, né? Viúvo não vai ficar, né? Vai ter sempre um novo casamento. Mas ele se casou com uma mulher muito boa para o Machado, que foi a dona Maria Inês. Ela se tornou a madrasta dele e depois que o pai morre, porque o Machado também vai perder o pai muito novo, ela cuida dele. Eu acho isso muito bom, como ela pegou para si o cuidado com aquela criança que não era dela, né? E ela não abandona ele à própria sorte. E o que que acontece? A Lúcia Miguel Pereira, como eu já falei para vocês, ela era uma das biógrafas do Machado. Ela diz que a Maria Inês foi a primeira mestra do Machado, né? Segundo a biógrafa, o Machado aprendeu as primeiras letras, as primeiras operações matemáticas com a Maria Inês. Então, ela tinha todo um cuidado com aquela criança. Eu preciso falar também que o Machado ele não estudou até a faculdade, né? Diferentemente dos personagens dele, né? Como o Brás Cubas, que vai para o exterior estudar, vai para Coimbra ser doutor, ele não estudou. Ele fez formalmente só as primeiras letras no colégio, né? A escola primária, e só. O que era também muito naquela época, como a gente já sabe. Educação. Falei já que ainda pequeno ele recebeu ali, aprendeu as primeiras letras, e aqui, olha, eu friso essa contradição, porque a Lúcia Miguel Pereira diz que ele aprendeu as primeiras letras com a madrasta. Só que numa outra biografia a gente tem que ele aprendeu as primeiras letras com um padre, né? Então, é uma contradição que a gente não consegue também resolver. Frequentou a escola, isso daí é fato, até a educação primária. Ele era muito inteligente, ele era muito autodidata, ele se interessava pelas coisas. Então, segundo um dos biógrafos também, ele aprendeu francês com padeiro da rua dele, né? Então, acho que é muito interessante isso, né? Essa capacidade que ele tinha desde novo de aprender, de absorver e de interagir com as pessoas para poder tirar, né, proveito para a educação dele, né? Já que ele sabia também que ele não poderia galgar muito ali na educação formal, ele foi muito esperto com relação a isso. Eu acho muito legal também o fato dele não ter se acomodado em nenhum momento, né? O Machado foi um cara que estudou muito, trabalhou muito ao longo da vida, só que até o último momento ele aprendia. Ele decidiu aprender grego, né? Se aventurar numa língua dessa tão complexa e tão difícil já nos últimos anos da vida dele, né? Já quando ele estava também sozinho, já sem a Carolina, né? E eu acho também importante a gente frisar que naquela época, enquanto ele estava ali na educação primária, ele precisou sair, né? Ele não continuou, e aí ele começou a vender as balas num colégio em São Cristóvão, para ajudar a madrasta dele. Era a madrasta que fazia, que produzia aquelas balas, e ele levava para vender. Como ele não podia assistir formalmente às aulas, ele ouvia, né? Segundo um dos biógrafos, ele ouvia atrás da porta aquela educação que era dada às meninas ricas da época. Então percebam, né? Desde aquele momento, daquele Brasil oitocentista e segregado, a gente tinha a questão da educação para poucos. Era um privilégio, sempre foi esse projeto realmente de segregação. Aqui eu já falei que ele se escondia atrás da porta. E aqui vem um dos fatos mais importantes. Aos 15 anos, ele começa a trabalhar numa tipografia com o Paula Brito.
Paula Brito foi um cara extremamente importante para a história do Brasil, né? Apesar da gente não estudar muito, né, não saber quem foi o Paula Brito, ele foi importante não só para o Machado, como também para a imprensa daquela época, tá? Contrariando o que se esperava, né, daquele menino, ele conseguiu chegar lá. E a gente vai ver tudo que ele fez daqui a pouco, o Machado, né? Então, o retrato daquele Brasil oitocentista era o Machado de uma certa forma, porque era aquele menino que queria estudar, que queria oportunidades, que queria aprender, só que não podia, porque ele precisava já, desde cedo, ajudar ali na família dele. E naquele momento, a família dele era a madrasta dele, porque ele já tinha também perdido todas as outras pessoas que ele amava, né? Esse cara aqui foi o Paulo Brito. Ele foi jornalista, editor, tradutor, dramaturgo, e ele tinha essa tipografia aonde o Machado começou a trabalhar quando ele ainda era adolescente. Foi ele que deu a primeira oportunidade para o Machado. Então, essa história que a gente ouve hoje, né, do ninguém solta a mão de ninguém, a gente já tinha lá naquela época. A gente tinha um homem negro, que foi Paulo Brito, dando a mão, estendendo a mão para o menino que só tinha aquela madrasta, que não tinha oportunidade nenhuma, e ele deu essa oportunidade para ele começar a trabalhar num lugar extremamente sério, em que eram rodadas diversas publicações. O Paulo Brito, além de escritor, editor, enfim, ele foi um grande ativista político. E aí, através daquele trabalho dele na tipografia, ele conseguiu contribuir muito para o movimento abolicionista, porque ele publica O Homem de Cor, que foi o primeiro jornal a combater o preconceito racial naquela época. O Homem de Cor ele teve só 5 edições, foi muito curto, mas já foi suficiente para provocar ali um burburinho naquela sociedade. Em algumas edições, a gente vai ver o mulato ou o homem de cor, tá? Mas o nome mesmo que saía era o homem de cor. Então, ele foi o precursor da imprensa negra no Brasil. Por isso que ele é tão importante, Paula Brito. Né? Viveu de 1809 até 1861. Aqui a gente tem uma espécie de como seria aquele jornal, né? O mulato, o homem de cor, ainda com aquele acento circunflexo no O, né? Já que a gente teve diversas alterações aí na nossa língua. O jornal ele foi lançado no dia 14 de setembro de 1833. Então veja como é que ele foi revolucionário, Paulo Brito. Ele lançou esse jornal mais de 50 anos antes da Lei Áurea. A tipografia dele ficava aqui, na atual Praça Tiradentes, né? E ela foi responsável pela circulação desse jornal de 5 edições que trazia denúncias e reflexões. Eu acho importante porque, olha só a ousadia dele. Ele colocava ali na parte superior esquerda, que não vai dar para vocês verem, um trechinho da Constituição de 1824, que dizia: todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos e militares, sem outra diferença que não seja a dos talentos e virtudes. Ele já queria dar um tapa ali nas pessoas que, obviamente, impossibilitavam pessoas negras de ascender socialmente em razão da raça, né, em razão da cor. E ele colocava também, eu acho que é sensacional, no mesmo jornal, deixa eu voltar aqui, no mesmo jornal ele colocava na parte direita uma denúncia do que tinha acontecido. Então, ele fazia um contraponto. Mas olha só, se na Constituição está escrito isso, como é que determinada pessoa, importante por vezes, fez isso aqui? Ele trazia esse contraponto. Por isso que provavelmente também ele só teve 5 edições, né? Aqui eu trago o Maneco de Almeida, né, que era como ele era carinhosamente chamado pelo Machado, né, pelos amigos, e foi o Manuel Antônio de Almeida, que a gente estuda por vezes lá nos nossos bancos escolares, Memórias de um Sargento de Milícias. Em 1856, ele começa a trabalhar na tipografia da imprensa nacional, e o diretor era ele. Então, vejam como é que o Machado começou a fazer ali as suas teias de contatos, né?
E ele elogiava muito o trabalho do Maneco, né? Naquela época, quando ele lançou o Memórias, ele falou: olha só, está nas mãos de todas as pessoas esse livro é excelente. Ele não poupava elogios quando ele realmente acreditava que uma obra deveria ser lida, né? O Machado ele foi crítico literário, então por vezes ele falava, né? Falava mal, né? Ele tecia uns comentários não tão positivos com relação às obras, né? E não importava quem era, poderia ser um amigo dele, que ele falaria o que ele realmente achava daquela peça. Por exemplo, ele achava terrível o Primo Basílio, dessa de Queiroz. Então, assim, eu discordo dele. Eu gosto bastante do Primo Basílio, eu acho excelente. Mas ele achava aquela história um saco, né? Nos dias atuais, né? Isso, isso, isso. Ninguém odiava o Machado, porque não tinha como, né? Então, como o Luiz falou, o Essa, ele não ficou chateado com essa crítica, muito pelo contrário, eles eram amigos, inclusive ele nomeou o Machado para cuidar dos bens dele depois, então ele era um cara muito querido, né? Apesar de ser um crítico literário, que era de fato uma posição muito desconfortável, né? Você criticar os seus pares, seus amigos ali da literatura, e ele realmente não culpava ninguém. Em 1858, ele dedicou ao Maneco o poema Álvares de Azevedo. Bom, vamos falar um pouquinho das primeiras publicações dele, né? É, Ao contrário do que a gente pensa, o Machado começou publicando poemas, né? Eu até me surpreendi com isso, achei que realmente ele tinha começado com um conto, com alguma escrita no jornal, mas não, foi poemas. A gente conhece pouco, né, do Machado poeta. Tem um livro, né, o Crisálidas, de poemas, mas ele começa lá em 1855. Logo depois, olha, em 1861, ele publica esse Quedas que as Mulheres Têm pelos Touros. E aqui eu acho que é muito legal a gente falar, porque durante muito tempo as pessoas pensaram que esse texto aqui era um texto do Machado, e não era. Era uma tradução de um romance de 1859. Então, aqui a gente vê que o Machado também se aventurou na questão da tradução, né? Ele traduziu Victor Hugo, por exemplo, Shakespeare, e um deles foi esse escritor, Victor Hugo, né? E aí ninguém sabia que a obra não era dele, foi descoberto há pouco tempo, inclusive, se a gente pensar em termos históricos, né? Essa peça teatral também foi muito importante, que foi a Desencantos, de 1861. E ela recebeu críticas positivas. Então, a gente também tinha o Machado dramaturgo. Só que a gente realmente foca nos contos e nos romances, né? Algumas pessoas fazem umas comparações com as quais eu não concordo, né? Machado, ele era um grande romancista, um grande contista. Como dramaturgo, não se compara, né, obras assim. Né? Ele também não se aprofundou tanto na produção de peças teatrais, ele preferiu focar realmente nos contos, preferiu focar nos romances. E ainda com relação aos romances, as pessoas tendem a comparar, né? Ressurreição com Brás Cubas. São momentos diferentes na trajetória de um escritor, né? Normalmente, a primeira escrita de um escritor não vai ser a obra-prima dele. O normal é que ele, ao longo do tempo, vá se aprimorando. Em Ressurreição, a gente vai ver na outra aula, tem diversos elementos importantes para o contexto da época, né? Então, fazer determinadas comparações e críticas, a meu ver, pelo menos, são descabidas, né? Aqui a gente tem uma foto, né, de como que era a publicação de Crisálidas, até como era escrita, né, de uma forma diferente. E a gente começa a falar um pouquinho da carreira literária, né? A partir daquela primeira publicação do Machado, né, daquele poema que eu mostrei para vocês, ele publica ininterruptamente. E isso é uma característica dele que eu acho extremamente importante, porque não é todo escritor e escritora que tem essa produção tão vasta e também de qualidade, né, em todas as áreas. Ele jogava em todos os campos, era uma coisa assim
fenomenal, realmente, porque era poesia, era peça teatral, conto, romance, crônica, era muita coisa. Foram quase 50 anos escrevendo, nos mais diversos veículos também naquela época, o que eu também acho sensacional, que ele conseguia transitar de uma revista que era escrita para mulheres para um jornal conservador, que seria lido, na maioria das vezes, para aqueles senhores, né, burgueses, e ia também para jornais de faculdade de direito, escrevendo para aquele jornal que estava se posicionando de uma forma abolicionista e liberal. Então, ele conseguia transitar em todos os espaços, né? Ele se aventurou na crítica literária também, como eu falei, e aí é importante dizer que ele foi crítico literário, crítico teatral, né? E foi também censor numa determinada época, né? Ou seja, ele avaliava se aquela determinada peça poderia ou não passar, né? Aqui eu boto o Quintino Bocaiúva, né? Que foi também importante para a trajetória do Machado. Ele foi jornalista, foi político, e ele convidou o Machado para ser redator do Diário do Rio, né? E aí lá o Machado ele escreve sobre pseudônimos. Eu coloquei alguns dele aqui, né? Gil, Job, Platão. Ele fazia resenha dos debates no Senado, então talvez por isso também essa questão política esteja presente muitas vezes na obra do Machado, que fala abertamente sobre a Guerra do Paraguai, que falou sobre aquele período que antecedeu a abolição. Ele fala com propriedade das discussões que acontecem ali naquela, naquela casa. E esses pseudônimos aqui são os que têm relação com o Diário do Rio de Janeiro. Só que em outros lugares ele teve outros pseudônimos. Inclusive, recentemente, foi publicado o livro As Badaladas do Doutor Semana, porque descobriu-se que aqueles textos que estavam ali são de autoria do Machado, que naquela época saía essa circulação e muitos escritores assinavam, né, Doutor Semana. E eles conseguiram, por comparação, obviamente, de escrita, selecionar alguns textos que teriam sido escritos pelo Machado de Assis. Então, reuniram nessa coletânea, né? Ele teve também outros pseudônimos, por exemplo, Max, enfim, ele escrevia sob pseudônimos, né? E aí a gente pode também imaginar o motivo pelo qual ele escrevia por pseudônimos, né? Para poder transitar ali pelos lugares e conseguir escrever o que de fato ele queria escrever e criticar por vezes o que acontecia naquela época, né? Eu acho que é interessante também falar, né? O Quintino Bocaiúva, ele viveu de 1836 a 1912. Quando ele faleceu, o bairro em que ele morava, inclusive, mudou de nome, né? Passou a ser agora Quintino Bocaiúva. Bom, vamos falar um pouquinho dos folhetins, né? Das críticas que ele fazia. Ele comparava a profissão do folhetinista a um colibri. Segundo ele tem a sociedade diante da pena, o público para lê-los, os ociosos para admirá-los e as bablos para aplaudi-los. Bablos era uma referência àquela sociedade, àquela Blue Society da Inglaterra, né? Que eram compostas por mulheres brancas, feministas, que queriam aquela total libertação de casamento e de filhos, né? Então ele falava isso aí, ó, as pessoas que iam ler seriam essas aqui. Errado ele não estava, né? Já que a gente viu que poucas pessoas realmente sabiam ler e escrever. Soma-se a isso ao fato de que naquela época o jornal, a revista, era considerado um artigo de luxo. Então, nem todas as pessoas tinham condições de comprar as edições, enfim. E como poucas pessoas sabiam ler e escrever, muitas das vezes os escritores iam à praça pública e iam para um grupo pequeno de pessoas para que aquela palavra fosse transmitida, fosse passada de forma oral, já que através da escrita seria bem restrito, né? Com relação às críticas teatrais, ele pensava que a tarefa era difícil porque surgiam descontentamentos, como eu falei, mas mesmo assim ele seguia fazendo as críticas, afinal também ele era pago, né? Em todos esses trabalhos que o Machado exercia, ele era pago, ele era muito bem pago, inclusive, os padrões da época, né? Então, se a gente fizer também uma correlação,
Lima Barreto, por exemplo, ele não conseguia viver do trabalho dele de escritor, viver da pena, como eles falavam, né? Machado de Assis conseguia. Tudo bem, ele era um servidor público também, tinha um cargo já ali que realmente assegurava as condições dele financeiras, mas através dos escritos dele, ele conseguia realmente obter um lucro, digamos assim, né, no final do mês. Aqui eu coloco a página que ele foi censor do Conservatório Dramático Brasileiro, ali na década de 1860, mais ou menos. Machado leitor, né? Ele frequentava a Biblioteca Nacional, ele era um leitor voraz e, ao longo da vida, reuniu um acervo de cerca de 2.000 volumes. Era muita coisa para aquela época, né? Você ter uma casa com 2.000 obras ali à sua disposição. Falando também um pouco do Lima Barreto, né? O Lima Barreto, ao longo da vida, ele também colecionou os seus livros, e ele chamava a biblioteca dele de Limana, né? Então, ele também tinha ali um pequeno acervo, só que do tamanho do Machado não tinha, né? Com relação a essa caligrafia, porque Machado escrevia muito, ela era muito difícil de ler, não era das melhores. Ele chegou a fazer aulas de caligrafia para ver se ele melhorava um pouco, né? Na década de 60, só que eu acho que não adiantou também muito, não. 21 anos. 21 anos, ele é um jovem adulto e ele já é considerado nas rodas literárias. Eu acho isso extremamente emblemático para a gente perceber a grandiosidade realmente desse cara. Né? Com 21 anos, quais são os escritores que a gente conhece que lançaram obras de qualidade, que se tornaram best-sellers e que não só agradaram a crítica, mas agradaram também o público. Então, Machado ele conseguiu um feito que realmente era diferente, somando-se ao fato de que ele não era um homem branco, de que ele não era um homem de posses, né, de que ele veio das camadas mais baixas da sociedade, né? Então, ele ter conseguido isso aos 21 anos era de um brilhantismo notável, né? Agora vamos falar um pouquinho para além da escrita. Eu acho que é muito importante a gente focar no fato de que, tudo bem, Machado ele trabalhou nas mais diversas áreas dentro da literatura, só que ele também se importava com questões sociais, com questão de movimento estudantil, tanto que ele, por exemplo, colaborou, né, desde o primeiro número desse jornal universitário da Faculdade de São Paulo, um jornal abolicionista e liberal, assinando Machado de Assis. Então, ele se posicionava ali com relação ao que acontecia também ali naquela sociedade, né? Ele era uma pessoa muito gentil com estudantes, colaborava com as causas ali que aconteciam, e ele não era uma pessoa, eu diria, egocêntrica, né? Que só falava nele, que só pensava nos escritos dele. Tanto é que, em 1868, ele apresenta para o público o Castro Alves, né? Autor do Navio Negreiro. Ele funda essa sociedade literária Arcádia Fluminense, que foi extremamente importante na área da literatura. Ele gostava, por exemplo, de xadrez, ele chamava do jogo dos silenciosos. Então, ele participava de vários clubes, não só literários, mas também clubes, por exemplo, de jogar xadrez. Ele gostava, ia, frequentava, e ali naquelas rodas ele trocava muitas ideias com os literatos da época, né? Aqui na Rua do Ouvidor, por exemplo, era muito comum ele passar por ali e trocar ideias com os escritores e escritoras da época, não só com aquelas pessoas que já eram conhecidas publicamente, notoriamente, mas também escritores ainda em ascensão, aqueles que queriam ainda publicar. Ele era uma pessoa extremamente solícita, apesar de ser, segundo biógrafos, né, uma pessoa tímida, recolhida, reservada. Isso não queria dizer que ele era uma pessoa que não era social, que não falava com as outras, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Machadinho, né? Por que que eu coloquei isso? Esse era o apelido que os amigos dele usavam para se referir dele. Era uma forma carinhosa de se referir ao Machado de Assis, né? Eu fico imaginando, né, as pessoas chamando aquele grande escritor, né, já naquela época, de Machadinho.
né? O primeiro registro que a gente tem desse apelido, né, o registro escrito, é de 1864, né, numa carta que ele recebe. 3 anos depois, o Machado saiu do Diário Oficial do Rio, eu falei com vocês que ele chegou a trabalhar lá, a convite, e aí ele ganhou um soneto. Nesse soneto tinha assim, Machadinho Gentil que te partiste. E não foi assinado, né? Foi assinado com um pseudônimo, Dr. Bristol. Então a gente não sabe nem quem foi que enviou aquilo para ele. Mas certamente era algum amigo, porque ele deixava bem claro que ele não gostava que as pessoas o chamassem assim se não tivessem uma certa intimidade com ele, né? Quando ele enviava cartas para Carolina, ele também assinava Machadinho. Então, percebam que ele fazia essa correlação desse apelido para algo amoroso, realmente, né? Para um laço afetivo, não só amoroso com relação a Carolina, que veio a ser a esposa dele, como também aquelas pessoas que eram mais próximas a ele, amigos e amigas, provavelmente ali daquela roda também literária da época. Vamos falar um pouquinho sobre a imprensa, né? O que estava acontecendo ali na imprensa naquele tempo, né? Eu falei com vocês do Paulo Brito, né? Que foi o precursor da imprensa negra. Segundo Machado, olha só o posicionamento desse cara sobre a imprensa no século XIX, né? O jornal é o germe da revolução. Uma revolução, né, que não vai ser só literária, vai ser social, econômica, porque é o movimento da humanidade abalando todas as suas eminências. O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a esperança, é o trabalho, é a civilização. Então ele acreditava muito, não só na questão da educação, né, da educação formal, como também na questão da leitura, né, ler muito, e ele acreditava que o papel da imprensa era esse, né, era transmitir conhecimento, transmitir cultura para a população. E eu acho que é importante a gente falar que durante o século XVIII e no início do XIX a gente tinha proibição de circulação de obras, né? E aí é impossível a gente não fazer referência com o livro do Ray Bradbury, que é o Fahrenheit 451, né? Que foi escrito muito tempo depois, em 1953, né? A gente via, né, como uma distopia, só que na verdade essa distopia aconteceu, né? A gente já viveu isso e por vezes tenta-se implantar novamente essa questão da censura, né? E como que é importante a gente conhecer o que aconteceu na história, né? Para que a gente não repita as mesmas coisas, né? Eu coloquei ali também uma foto, né, do filme, do Fahrenheit 451, em uma das versões, né? A gente tem duas versões. Essa última que é protagonizada pelo Michael B. Jordan, que é muito legal, vale a pena assistir, né? Para quem não conhece muito a história, né? Os livros eram um perigo, né? Então a gente tinha bombeiros para queimar livros. Então eu acho que é muito sensacional como que o Ray Bradbury faz esse desenrolar dessa história, né, no livro, de como que os livros são um real perigo, porque te abre conhecimento, te abre portas, te abre cultura, e isso é um perigo, né? Imagina um povo todo, uma população toda super educada, extremamente consciente do que acontece, né? Consciência de raça, classe e gênero, isso é um problema para o governo. A gente precisa exterminar os livros, né? E aí a cada livro que é queimado lá me dá uma dor no coração, porque tem Dom Quixote, né? Tem obras importantíssimas ali sendo queimadas. E como que algumas pessoas fizeram o trabalho de memorizar as obras, né? Para passar a história adiante. Então, esse cara, ele escreveu essa distopia que, na verdade, aconteceu, né? Levando um pouquinho para as curiosidades, né? Que eu acho legal também. Como eu falei, olha, no início, como a gente tinha essa questão do analfabetismo também muito forte, a questão do elitismo, né? Eu nem gosto muito dessa palavra elite, porque elite remete a algo incrível, né? E não era o que acontecia na época, né? Na verdade, quem faz essa crítica é o Emicida, então eu deixo isso aqui, porque eu acho sensacional essa crítica que ele fez no programa, né? Por isso que eu botei entre aspas ali elite brasileira. Como a gente tinha esse núcleo de pessoas só podendo ler, podendo escrever e tendo acesso,
a gente tinha o quê? A preocupação dos escritores, não só com essa questão da educação, mas também para divulgar o seu trabalho, né? Então, eu vou ali na praça pública e começo a falar sobre o que eu escrevi. E aí não eram todas as pessoas que achavam isso sensacional. Vejam só, né? Eu, como escritora, eu acho que é muito legal, né? Você ter o seu trabalho divulgado, ver as pessoas lendo o que você escreveu. Só que, por exemplo, a Luiz Azevedo, ele ficava, assim, chocado. Ele falava, poxa, então para que eu vou escrever? Para quem que eu vou escrever? A gente não tem público. Uma edição de 2.000 exemplares leva anos para se esgotar, né? Ele ficava revoltado com essa questão, né? Era de fato um problema muito grave. Muitas das obras que eram publicadas, por vezes, nem se pagavam. Por vezes, os escritores eles ficavam em dívida. Isso aconteceu, por exemplo, com Lima Barreto, de novo, né? A gente precisa mencionar, ele pagou para publicar algumas das obras dele, né? E por vezes ele saía até no prejuízo, né? Mas o afã dele era de fazer com que as pessoas conhecessem a obra, né? E a obra dele, diferente da obra de Machado, de alguns outros escritores, era uma obra extremamente explícita com relação ao que ele acreditava, né? E isso, obviamente, causava um certo desconforto ali para as pessoas da época, no Brasil pós-abolição, né? A gente precisa também frisar isso, que ele viveu num outro momento. Tá, aqui a gente vai falar do Machado funcionário público, né? Em 1873, ele vai ser nomeado primeiro oficial dessa segunda seção de Secretaria de Comércio, Obras Públicas, enfim. 3 anos depois, o trabalho dele é tão excepcional que ele já vira chefe daquela repartição. Em nenhum momento, em nenhum registro, pelo menos nas minhas pesquisas, eu achei qualquer conduta que fosse negativa a respeito do Machado na sessão em que ele trabalhava, no conduzir daqueles trabalhos. Ele era extremamente diligente, ele cuidava de papéis muito importantes, porque ele fazia ali a pesquisa de escravizados, né, nascidos ou não, lei do ventre livre. Então, ele foi muito importante nessa questão, né? E não, também não é muito falada, né? E ele não faltava trabalho, ele era um cara totalmente caxias, ele ia, ele não apresentava atestado falso, nada, ele ia, comparecia. O único momento em que ele realmente precisou se ausentar foi por motivos de saúde e devidamente comprovados, como a gente vai ver depois. Nesse período, olha, 1873, ele já é, então, 1876, né, já é um chefe, já está ali numa posição totalmente segura na carreira dele. E aí, pouco tempo depois, como a gente viu aqui na aula passada, a gente teve a abolição do Ceará, 1884, com aquele movimento que aconteceu com o Dragão do Mar, liderando os jangadeiros para que não levassem mais as pessoas escravizadas. Naquele momento, Machado de Assis escreveu assinando seu nome. O Ceará é uma estrela, é mister que o Brasil seja um sol. Bom, eu acredito que aqui ele esteja se posicionando de uma forma bastante contundente sobre a questão da abolição, né? É óbvio que, como escritor, ele era extremamente poético, né? Ele sabia usar as palavras. Eu acho essa frase, de pouquíssimas palavras, extremamente rica e bonita, né? Ele colocou isso daí no jornal em que ele publicava, em que ele escrevia, né? E eu acho bastante desonesto quando a biógrafa dele, a Lúcia Miguel Pereira, diz que ele não se posicionava, exigindo, inclusive, desse homem negro, em 1884, que se posicionasse mais do que ele se posicionou num jornal de grande circulação, né? Ela falou que ele deveria ter falado mais, foram poucas palavras. Eu acho um absurdo, né? Essas palavras, para mim, bastam, né? Para bom entendedor, poucas palavras bastam, né? E essas aí, para mim, refletem o que foi aquela abolição no Ceará. Ele se posicionou de uma forma extremamente inteligente. Bom, ele foi pouco tempo depois agraciado com a Ordem da Rosa, era uma agraciação que era recebida, era concedida pelo governo,
com grau de cavaleiro, né? Ou seja, era uma condecoração que se ganhava, né? E que, na verdade, demonstrava para a sociedade que a pessoa tinha um prestígio, né? Que deveria ser reconhecida ali pela sociedade, pelos feitos que ela tinha. Aqui eu trago uma das primeiras fotos que a gente tem da Academia Brasileira de Letras, né? O Machado de Assis está aqui, né? Totalmente sério, né? Sisudo, né? E a primeira sessão inaugural foi em junho, 20 de junho de 1897. Antes de começar a estudar Machado, enfim, eu sabia que ele era presidente, ele foi presidente da ABL. E aí, por isso, eu achava que a cadeira número 1 era a cadeira do Machado. Mas ele ocupava a cadeira 23, ou seja, não tinha nada a ver, né, com relação à presidência ou não, né? Tinha a ver com aquele movimento, com aqueles homens que fundaram a Academia Brasileira de Letras, aqueles primeiros ali, né? E aí, como a gente falou na aula passada, eu acho importante a gente frisar de novo. Ah, Roberta, mas por que que não tem nenhuma mulher aí, né? Naquele período de se criar, de se implantar aqui uma Academia Brasileira de Letras, a gente teve mulheres, a Júlia Lopes de Almeida, que foi importantíssima para esse processo. Só que a desculpa, né, totalmente esfarrapada, foi de que a Academia Brasileira de Letras, no Brasil, seguiria os moldes da francesa. E como na francesa não tinha mulheres, aqui também não teria. Que é um total absurdo, né? E eu friso a Júlia Lopes de Almeida porque ela foi uma mulher que, assim como Machado, ela teve uma produção literária muito vasta naquela época no Brasil oitocentista. E diferente do Machado, ela era uma mulher branca, de posses, de uma família boa, jornalista, ou seja, ela tinha uma outra posição na classe social e ela se posicionava também com relação à abolição. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a abolição veio de um movimento do povo, né? Principalmente do povo negro, dos escravizados, mas a gente tinha pessoas também na chamada elite que era a favor desse movimento, né? Inclusive tem um fato que eu acho que é muito curioso e importante falar, né? Quem se posicionava a favor da escravidão, os homens colocavam nas lapelas camélias, né? Então as pessoas saberiam, olha, aquela pessoa ali, ela é a favor, ela está com a gente, né? A gente tinha casas que tinham camélias, então muitas pessoas que fugiam, né, escravizados, ou então pessoas negras, para se juntar, para falar sobre o movimento, sabiam que ali era um porto seguro, né, de ficar. Então, a Júlia Lopes, ela fez isso, né, fez isso muito bem nos escritos. A gente citou aqui na aula passada a Falência, né, que é a obra agora obrigatória do vestibular da Unicamp. Só que a gente tem um livro também que ela fala muito sobre essa questão da abolição, que é A Família Medeiros. É importantíssimo esse livro também, né? A gente citou aqui há pouco a Luísa Azevedo, né? A Luísa Azevedo escreveu a nossa obra clássica, né? O Cortiço. Mas antes do Aloysio Azevedo falar sobre o cortiço, né, falar ali sobre o naturalismo, introduzir personagens que foram importantes, a gente tem a Júlia Lopes falando sobre o cortiço em Memórias de Marta. E a gente não conhece essa obra dessa escritora, né? Como que é importante a gente se debruçar realmente nessas mulheres que foram apagadas ali pela história. A Júlia Lopes deveria estar nessa foto aqui. Ela era, e é um feito, assim como o Machado, um feito importantíssimo, ele está ali, né, ascendendo socialmente, ter tido todas as oportunidades que teve. A Júlia Lopes também, ela era renomada naquela época, o que era difícil, né, para uma mulher, mas ela era lida, os livros dela se esgotavam rapidamente e ela tinha o respeito daqueles pares dela. E eles ficaram, obviamente, constrangidíssimos com essa questão dela não poder fazer parte da ABL. E aí, vamos solucionar o problema. Né? Inclusive a Júlia Lopes de Almeida, ela falou que ela ficou emocionadíssima quando ela apertou a mão do Machado, né? Quando ela era nova ainda. E aí, vamos solucionar o problema. Já que a Júlia Lopes não pode entrar, a gente vai ter que fazer alguma coisa para
tentar solucionar esse mal-estar. Vamos botar esse cara aqui, que é o Filinto de Almeida, que é o marido dela. Então pronto, olha só que beleza. Né? Ao invés de a gente ter a Júlia Lopes de Almeida com aquela produção vasta literária, aquela mulher brilhante, a gente bota o Filinto, que era um poeta, era português, não tinha nem um pouco de produção relevante. Mas ele tinha uma característica importante para estar ali: ele era homem. Então, ele ocupou a cadeira ali que deveria ter sido a cadeira da Júlia. Né? E essa situação na BL durou muito tempo, longos anos, séculos, né? Até a Raquel de Queiroz ocupar a primeira cadeira, né, de mulher. Então, se a gente fizer os desdobramentos, né, quantas mulheres ocuparam ali a cadeira da BL, quantas mulheres negras ocupam ou ocuparam, mulheres indígenas, né? A gente ainda tem muito o que ocupar no ramo literário, né? Vamos falar um pouquinho da Carolina também, que eu acho importante. A Carolina, ela foi o grande amor do Machado, eles viveram juntos até o final da vida dela, né? Ela morreu primeiro, ela morreu em 1904. E a Carolina veio, né, de Portugal, e aqui, mais uma vez, a gente tem uma discrepância nas biografias, porque há relatos de que ela teria vindo para cá, para o Brasil, para cuidar do irmão, que não estava legal, e há relatos de que ela teria vindo para cá, fugindo realmente de Portugal, de um cara que era apaixonado, mas de um nível muito estranho e problemático, eu diria. Então, ela, com receio, ela veio para cá, para o Brasil. Né? E ela acabou se casando, né? Conheceu o Machado, se casou com ele, a contragosto da família. Né? E aí a gente não sabe por quê. Né? Por que será que não gostaram muito, não viram com bons olhos o casamento dela com um cara que era reconhecidíssimo aqui no Brasil, né? Que tinha lá o seu trabalho, que era funcionário público. Por quê? O que estava acontecendo? Né? A gente pode imaginar, né? Mas a gente não tem realmente nenhuma documentação nesse sentido. Machado nunca fala sobre isso, ele era muito reservado. Ele escreveu para ela um poema que eu acho muito lindo, que é o Carolina, depois vocês leiam. E era a Carolina a primeira a ler os textos do Machado. Eu acho essa cumplicidade dos dois muito bonita. Né? E ela cuidava dele quando ele tinha crises de epilepsia, né? Isso também é um momento muito controverso da biografia dele, porque a gente não sabe, né? Algumas pessoas falam que essas crises começaram um pouquinho depois do casamento, o fato dele ser gago também é controverso, porque algumas pessoas questionam, poxa, mas se ele era gago, quando ele falava ali nas rodas, né? Novo ainda, por que isso nunca foi levantado? Enfim, né? Mas fato era que ele tinha realmente crises de epilepsia. Isso é fato. A gente só não sabe precisar quando que elas começaram, né? E aí ela era que controlava isso, dava os remédios. Ele, inclusive, teve um período da vida em que ele estava com problema nos olhos, ele não estava enxergando, então ela lia tudo para ele, fazia a revisão dos textos, dava as suas opiniões. Então, ela foi uma mulher que colaborou muito para a vida, né, acadêmica, para a vida literária dele. Eu acho muito importante falar que eles também não tiveram filhos, mas eles tinham uma cachorra, né, que se chamava Graziella, que era para eles um amor, assim, cuidavam, obviamente, com todo carinho, cuidado, e era tirado o nome de um livro, de um romance lá que eles gostaram. Eu acho legal, né, porque às vezes a gente fica pensando nos dias atuais, né, a gente quando tem um bichinho, a gente pensa, né, meu bichinho é, Brás Cubas, quero dar o nome. E ele faz isso também, sabe? Eu acho legal a gente ver como eram pessoas iguais a gente, né, em outra época. E a vida deles era uma vida muito regrada, né? Não tem escândalos da vida pessoal do Machado, né? A gente tem alguns relatos, mas a gente não tem muita comprovação de que ele teve dois casos durante o casamento, né? Um deles, inclusive, foi é, escancarado no jornal, mas a gente não tem fatos, né? A gente tem alguns boatos. E eu não quero dizer que Machado de Assis era santo, não, tá? Era homem, né? Mas o que eu quero dizer é que ele era uma pessoa muito reservada, tá? Ele era uma pessoa muito reservada, né? Ele era uma pessoa muito tranquila.
Ele era uma pessoa muito tranquila, só para quebrar aqui, tá, gente? Eu tô brincando. Era uma pessoa muito tranquila, muito reservada. Ele realmente não se envolvia com brigas. Não tem briga nenhuma, bate-boca. Academia Brasileira de Letras, né? Não tinha nada, porque a gente tinha algumas rusgas ali entre literatos. Ele não se envolvia em nada disso, né? Ele conseguia isso, né? Até quando ele criticava as pessoas não conseguiam falar mal dele, porque ele era uma pessoa realmente muito gente boa. Oi, a Carolina era portuguesa, aí ela veio de lá para cá. Bom, aí a gente não sabe, né? Ou para fugir do rapaz, ou então para cuidar do irmão, né? Existe algum relato de que ele era depressivo, no estado de sítio? Tem no final da vida dele, né? No final da vida dele, para quem não ouviu, né? Sobre depressão. Tem. Depois da Carolina ter morrido, ele entra num quadro profundo de depressão, né? Mas antes não. A Lúcia, que é a biógrafa dele, né, uma das biógrafas, ela fala que ele era uma espécie de caramujo, né? Ele ficava encolhido, que ele era uma pessoa tímida, mas não fala muito desse quadro, não. Depressão, não. Só depois da Carolina, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode botar nesse sentido, que as pessoas estão assistindo e reclamarem antes. Não ouve a pergunta. Tá? Vou deixar aqui se alguém quiser. Posso ir? Então vamos lá. Obrigado. Deixa eu ver se eu botei aqui. A questão da depressão, olha só. Ele entra em depressão com a morte da Carolina, né? Carolina morreu em 1904. Ele falece pouco tempo depois, 1908. E é óbvio que a gente não vai fazer associações, né? Mas existem inúmeros casos de pessoas que entram realmente numa profunda depressão por conta da perda, né? Não só de pessoas amadas, de relacionamento amoroso, como também de família, né? Perda da mãe, perda do pai, do irmão. Então, foi um quadro muito grave. E olha só, eu falei com vocês que ele era um cara assíduo no trabalho, não faltava de jeito nenhum, mas ele precisou pedir uma licença médica nesse período. Ele ia religiosamente levar flores no túmulo dela, ele cuidava, né, daquele espaço com todo carinho, ele tinha dentro de uma caixa guardado o véu que ela tinha usado no casamento, os sapatinhos, né? Então ele mantinha as memórias da Carolina ali naquela casa, né? E ele fazia o trajeto casa, trabalho, casa, trabalho, nada mais. Em 29 de setembro de 1908, ele vai falecer nessa rua do Cosme Velho, na emblemática casa, né, que a gente conhece, né? Não foi a única casa que o Machado morou, mas é a casa que a maioria das pessoas, né, conhece, até porque, infelizmente, ela foi demolida, né? A gente falou sobre isso na aula passada. O fato da gente não preservar, né, a história é muito problemático, porque seria muito importante a gente ter a casa em que o Machado de Assis viveu durante tantos anos ali, né, a casa onde ele produziu tanto. Foi o maior escritor que a gente teve, né, a casa do Lima Barreto também, né, a gente precisava manter determinados espaços. Agora, inclusive, a prefeitura tem feito o trabalho de catalogar, né, os espaços e de colocar as placas, né? Aqui viveu Machado. A meu ver, assim, é muito pouco, né? Eu acho que deveria realmente ser conservado aquele patrimônio, que é um patrimônio histórico-cultural, né, que se foi. Agora, pelo menos, tem um café ali, né, um bistrô, e eles fizeram uma homenagem muito legal para o Machado de Assis, chama Capitão Café, quem quiser conhecer. Tem um espaço literário que eles promovem muitas coisas sobre o Machado, mas não é a mesma coisa. Não é aquela casa, não é onde ele viveu, né? Eu botei aqui a causa morte, né? Mas do que ele morreu? Bom, segundo o laudo, foi de arteriosclerose, mas é algo contestável. Por quê? Porque ele tinha uma úlcera na boca, né, o Machado, por conta da questão da epilepsia também, ele mordia muito a boca, né? A Lúcia Miguel Pereira, ela tenta suavizar falando que ele tinha aftas na boca. Não, ele tinha realmente uma úlcera. E aí o mais provável seria um câncer, tá? Mas no documento tá arteriosclerose. Essa daqui é a foto, né, dos dois últimos livros do Machado, né? Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E vejam só como é que é curioso, né? O
o Esaú Jacó sai no ano de Carolina, né? E o Memorial de Ares, ele consegue terminar pouco antes dele falecer. Então, ele consegue ainda fazer a última produção literária, que, a meu ver, é uma das melhores dele, né? Ah, essa daqui foi a casa do Machado. Olha, antes dele morar nessa casa, que hoje não temos mais, ele morou na Rua da Lapa, aqui perto então, né? Perto dos Arcos, e foi lá nessa Rua da Lapa que ele escreveu A Mão e a Luva. Eles só se mudam para cá em 1893, né? A casa foi demolida e hoje, como eu falei, funciona o café. Vamos falar um pouquinho sobre Machado, patrimônio cultural, né? Machado, durante o Estado Novo, ele foi alçado a Patrimônio Cultural Brasileiro. E esse selinho aqui, olha, é um selo que foi lançado pelos Correios para comemorar o centenário dele, né? O centenário do aniversário, do nascimento. Então tá lá, 1839, 1939, Machado de Assis. Com os óculos dele bastante emblemáticos, né? Do jeito como ele normalmente foi retratado, né, ao longo da vida. Pouco tempo depois, em 1909, ou seja, 150 anos, né, do nascimento dele, ele estampa aqui o Cruzado Novo. E aqui no Cruzado Novo, a gente tem também aqui uma citação do Esaú Jacó, né, que ele fala um pouquinho sobre o Catete, sobre alguns lugares do Rio de Janeiro nessa passagem, e aí eles colocam isso nessa moeda. Eu acho muito engraçado que o Machado de Assis não gostava, né, do nome Rio de Janeiro, né? Ele achava que era feio, que não tinha nada a ver, mas isso aqui não é o Rio. Eu queria que fosse ainda Guanabara, né? Ele achava que essa mudança de nome era totalmente inoportuna, né? E aí, bom, vamos ver o que acontece aqui, ó. Machado de Assis Real. Eu acho que é muito legal esse movimento que aconteceu em 2019 pela Faculdade de Umbigo dos Palmares. Por quê? A foto que a gente normalmente vê do Machado é essa aqui, né? De uma forma mais variada. E essa daqui, tá? Olha só o que eles queriam fazer, a galera da Faculdade do dos Palmares, e que foi um movimento que foi crescendo realmente, né? Primeiro, dar cor àquelas fotos, né? Porque na época a gente tinha fotos em preto e branco, e era uma coisa que acontecia muito, né? Pessoas negras, a depender da luz, né, de como era tirada a foto, você tinha uma suavização dos traços, né, principalmente do nariz, né, dessa parte aqui da maçã do rosto. Então, eles queriam fazer o seguinte, olha, Machado de Assis, ele era negro. Então, vamos retratá-lo tal qual ele era? E esse foi um movimento muito legal, e inclusive um escritor, o José, que lançou O Homem que Odiava Machado de Assis, ele colocou, foi o primeiro livro que estampa essa imagem aqui do Machado de Assis, né? Então, acho que é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Porque na escola, normalmente, a gente não tem essa referência, né? Eu, por exemplo, quando estudei há muitos anos atrás, né? Mas na época dos dinossauros, eu não tinha isso. Eu não sabia que o Machado de Assis era negro, não se fazia essa referência. E é muito curioso que o Lima Barreto a gente sabia, né? A gente tinha noção de que Lima Barreto era negro. Só que o Machado de Assis a gente não tinha isso. Ele sofreu esse processo de branqueamento ao longo dos anos, né? Por quê? Porque seria muito mais conveniente para um Estado que vive a democracia racial, o mito da democracia racial, ter o maior escritor como, né, uma pessoa que não seja negra, né? Então, esse movimento, para mim, foi muito importante. Fazer uma pergunta? Aí, Luísa. Só um centinho que ele quer botar na... Verdade, nenhuma coisa, pode ser você. Agora, certo? Ele foi, ele fotografou a paisagem, uma das poucas pessoas que ele fotografou, uma delas foi o Machado. Então, uma foto bem, muito retirada, porque para a época era incrível a maneira como ele usava o céu, e você vê nitidamente na foto do Machado Brasil. Tá, ela está bem, ela é bem representada, então está
gosto desse material, eu acho que não é necessário. Eu acho que tem que ser diferença. Eu vi algo, acho que vai ter. Essa questão da foto, eu acho que é muito importante, né? Porque começou a ser suscitado isso com essa daqui. Vamos falar primeiro disso daqui, do Machado de Assis Real, e aí depois eu mostro a foto. Esse daqui, vejam como é que é importante a gente fazer esse movimento em 2019, porque em 2011 a gente tem um comercial de um banco retratando o Machado de Assis daquele jeito ali, olha, branco, um homem branco. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver esse comercial, né? E houve, obviamente, uma reclamação por parte da sociedade, e aí fizeram novamente o comercial com este ator aqui. Vejam a diferença, né? É gritante. Inclusive na pessoa que narra, né? Eles quiseram mudar tudo realmente, né? No primeiro comercial, a Glória Pires estava narrando e nesse daqui quem narra é o Ailton Graça, né? Mas retratar o Machado de Assis de como ele era faz toda a diferença, inclusive para referências, né? Não só de meninos e meninas negras, como também a nossa referência, né? A historiografia, né? Referência literária, quem foi Machado de Assis. Por isso que eu acho importante as fotos. Essas aqui são algumas das fotos que a gente tem do Machado, né? Uhum. Essa foto aqui eu acho sensacional, né? Que é a foto que ela tinha comentado, né? Enfim. Mas percebam como o jogo de luzes faz diferença, né? Aqui, por exemplo, eu não tenho dúvida de que o Machado de Assis era um homem negro vendo essa foto. Essa daqui do começo da, da vida adulta dele, também dá para ver pelos traços, né? Então, por que a gente normalmente usa aquela foto lá, que está totalmente aqui, olha, com um jogo de luzes maior, e que foca, talvez, em algumas partes do corpo que, por vezes, não mostrariam, através do fenótipo, de que ele era um homem negro, né? Essa daqui, por exemplo, olha só o nariz dele, olha a diferença do nariz dessa para aquela lá, né? Para essa aqui de baixo. E é muito curioso como isso acontece com só algumas pessoas negras da época, né? Porque Luiz Gama, em todas as fotos que a gente tem dele, a gente consegue perceber nitidamente que ele era um homem negro, né? Mas com Machado de Assis, a gente não tem essa questão. Eu acho importante a gente fazer esse contraponto analisando as fotos, tá? Mas tentaram também, né? Digamos, foi digamos, foi o Lima, porque na internação também teve internado, foi o Gama, né? Não, foi o Lima Barreto. Eles teve internado no sanatório e colocaram lá na ficha dele, a cor branca. Colocaram em uma das encarnações, né? E é muito curioso que ele mudou de cor, né? O Lima Barreto sofreu esse processo que muda de cor, né? Por quê? Porque a primeira internação ele tava com um aspecto muito diferente do que da segunda, né? O Lima Barreto tinha todo um quadro de alcoolismo, enfim, né? E na segunda ele já não estava legal nem um pouco. Ele foi encontrado na sarjeta, na rua, no dia de Natal, né? Foi recolhido e aí ali eles colocaram a cor dele. O que aconteceu com o Machado de Assis é que no obituário dele, no obituário não, perdão, na certidão de óbito, né? Dele colocaram cor branca no Machado, né? Então, isso daí a gente tem. Então, tentou-se branquear o Machado desde sempre, né? E aí algumas pessoas tentam criticar, né? Ah, mas é porque ele não se autoafirmava um homem negro. Gente, não precisa falar, né? Assim, eu sou um homem negro, sabe? Eu acho que tenta-se fazer uma justificativa de algo que é injustificável, né? Tem uma passagem, acho que do Nabucco também, né? Que ele se revolta quando alguém chama Machado de Assis de Deus. Joaquim Nabuco, que a gente acha que o Joaquim Nabuco ele foi um grande abolicionista, né? E ele tem umas passagens aí que ele não era um abolicionista, como a gente diria, radical, né? Ele tentava fazer ali o jogo e ele era o que a gente chamava de moderado, porque ele acreditava na abolição, só que ele falava, não, peraí, não pode ser agora,
Pô, então vai ser quando, Nabu? Né? Ele pensava na questão da indenização, ele pensava em como a gente ficaria com relação aos senhores, né, de escravizados, e de como aquele debate foi conduzido no Congresso por conta disso. E aí, com relação a Machado, ele falava, Machado era negro? Não, mas se você falar isso com ele ia se revoltar. Onde é que está isso escrito? Nunca vi. Não tem um documento falando nada. Não tem nenhuma pessoa daquela época dizendo que Machado de Assis tinha vergonha de ser negro, então que escondia a cor dele, né? O que aconteceu é que ele foi um dos poucos homens negros da época, literatos, que teve um grande sucesso ali, na época dele, né? E isso incomodava muito, né? Isso incomodava bastante. Por isso que tempos depois falavam, né? Nossa, quem foi? Agora posso falar errado, mas eu acho que foi um dos críticos literários da época, que tinha uma rusga lá com ele, que falava isso, né? Apesar dele ser um mulato, ele escreve muito bem. Acho que esse pagado é errado. Foi ele? Não, mas tinha um, ai, não sei, Raimundo, acho que tem no livro. Tinha um olha, ele era pedra no sapato dele, enchia o saco, sabe? E criticava tudo. E o Machado de Assis, com aquele finesse dele, né? Ele nem falava nada. Acho que era Perdigão Malheiros, pode ser. Pode ser esse cara. Eu vou depois ver aqui e aí eu falo para vocês. Mas ele tinha essa questão, sabe? De que ele falou, não, apesar disso, ele escrevia muito bem, né? Não tinha como, né, você falar outra coisa do Machado de Assis, né? Você não podia criticar a obra dele, né? Então você ia criticar o quê? A cor da pele do cara, de uma forma direta ou indireta, né? E aí quando o Estado, né, alça o Machado patrimônio cultural, faz o selo, sai a nota, na nota dele, a nota do Cruzeiro ali a gente viu, é bem diferente, né, a foto. Tá pra cá, né? Essa foto aqui é uma das que eu mais gosto dele. É, que ela falou. Ela é sensacional, essa foto. Lembra muito também a que foi tirada pelo Luiz Gama, né? Porque sempre, né, com aquela a postura assim mais ereta, enfim. Essa foto aqui, olha. Eu acho que não faz muito jus, né? E a gente vê como é que é importante esse trabalho também da fotografia, né? E de como que a gente pode contar a história através dela, né? Tem um livro muito legal, Negros no Estúdio do Fotógrafo, que a gente vê muito como é que era também, né? A questão de você arrumar também as pessoas para irem tirar foto, não era igual agora, né? Que a gente tira uma, apaga, enfim. Então é um trabalho de historiografia muito importante através das fotos, que vão nos dizer muito, né? Por vezes a gente não tem o documento escrito, mas a história vai ser feita através das fotos também, né? É uma documentação. Daquela propaganda da Caixa se eu não me engano, eles fizeram o amigo, mas tiraram a fala da pessoa. Tem essa. É legal você ver que no YouTube tem as duas, né? Você pode fazer a comparação de uma com outra, né? E é realmente gritante, né? Parece que fala, tá bom, estamos fazendo aqui, porque começaram a encher o saco, vamos trocar aqui o ator e pronto. Né? E aí é muito engraçado, porque quando eu estava no processo de pesquisa, né, do livro, da dissertação, eu falei com o meu orientador, né? Eu falei, porque as pessoas não sabem que Machado de Assis era branco, era negro, né? Pensavam que ele era branco. E ele falou, não, mas as pessoas sabem que ele é negro. Eu falei, sabe? Bom, eu quando comecei a fazer as minhas pesquisas, eu fazia perguntas. E aí eu vejo que as pessoas não sabem, na maioria, né? As coisas têm mudado e caminhado para isso. Se você tem um movimento de 2019, isso é muito recente, né? A gente não pode também ter como base nós, né, sempre, né, na nossa bolha. Por vezes a gente sabe, a gente tem noção de que era negro, enfim, mas a maioria das pessoas não sabe ainda, né? Então é por isso que é muito importante a gente trazer também essa questão de como que ele foi branqueado, de como que se deu esse processo, né? Através de omissão, através de troca, né, de colocação de palavras em certidão de óbito. Isso faz toda a diferença. É isso, gente.
Mais alguma pergunta agora? Você tem notícia de processo de inventário dele? Não. Você perguntou sobre inventário, né, do Machado. Não, não tem. Nenhuma. Não pesquisei sobre isso. Mais alguma coisa? Ele doou, né, a biblioteca dele para a ABL, né? Será que sim. isso está bem guardado ainda lá? Eu acho que provavelmente Uma sim, relíquia, né? né? Porque foram 2.000, né, obras que ele doou, que ela estava falando que ele doou para a ABL. Eu acredito que sim, né? Ainda mais o presidente da ABL, né? Eu acho que sim. E tem lá, quando você visita, tem alguns espaços que são muito bem reservados, né? Eles fazem um agendamento de visita bem certinho. Eu acredito que esteja assim. Eu nunca vi nenhum assim, né? Na mão, mas acredito que esteja lá ainda. Ele frequentava muito o Real Gabinete, né? É o gabinete de E leitura. lá tem um espaço dele, reservado. Sim, sim. Acho muito bonito também o busto que fizeram dele, né? É isso que eu acho, né? A gente construir a nossa memória, a gente deixar mantido ali, né? O que foi. Porque isso é de uma preciosidade que a gente não pode nem quantificar, né? São livros daquela época, né? Eu fiz uma visita recentemente a Fiocruz, né? No Castelinho, e lá eles têm também obras raras, né? Uma assinada pelo Einstein, e um tratado também de medicina da época. É importante a gente manter, né, alguns documentos, porque senão tudo vai acabando, né? E a história é indo, né, escorrendo pelas nossas mãos. Já que não preservaram a casa dele. Eu acho que deveria ter sido preservada a casa dele, né? Mas a gente tem algumas lá na rua muito similares. Teve uma que eu olhei e falei, caramba, parece muito com a casa dele, né? Mas não é a que ele morou. Né? A que ele morou já se foi, né? Era muito perto ali do Corcovado, né? Então é uma região muito arbórea, ele andava muito por ali. Ele também era chamado de bruxo do Cosme Velho. Era. Ele está perguntando sobre a questão do bruxo, né? Do Cosme Velho, né? Bom, vamos falar sobre o que a gente sabe, né? Ele tinha esse hábito de queimar alguns documentos na casa, né, dele, dentro de um caldeirão. E aí as pessoas falavam, nossa, mas parece um bruxo, né? Imagina também, né? Você está ali queimando o troço, né? Vindo uma fogueira, enfim. E o Drummond, viam, imagina. E aí vizinhos já estavam acostumados, né? Mas quem passava, né? Nossa, tá vendo uma verdadeira fogueira ali, né? No caldeirão. E aí começou a ser chamado, né? Do bruxo do Cosme Velho. Tem inclusive um poema do Drummond, né? Ao bruxo com amor, por conta disso, né? Acho muito lindo também, né? Esse poema. Esse poema é difícil. Esse poema, quem não leu, eu recomendo que leia. É lindo, é lindo. Mais alguma coisa, gente? Então é isso. Encerramos com sucesso a nossa biografia de Machado. Na semana que vem a gente vai começar a entrar também nas obras, tá? E aí a gente vai ver como é que tudo tem relação, né? A história que a gente fez, agora a biografia, né? A trajetória dele, e vocês veem, tem muita lacuna, como eu falei, né? Desde o período da infância a gente não tem nem foto dele. São tão poucas as fotos que a gente tem dele, né? Mas a gente conseguiu pelo menos traçar aí uma biografia legal para a gente compreender quem foi o Machado de Assis. E aí na aula que vem, semana que vem, começaremos os romances, beleza? A gente vai fazer na ordem cronológica, tá? Então começando com muito lição. Pessoal, tem uma listinha aqui, entendeu?